Hoje nós vamos analisar como formar perguntas no passado com o verbo to be, que é uma parte muito importante da gramática da língua inglesa. Bom, para começar, é fundamental a gente entender que o verbo to be é irregular. E o que isso significa? Significa que a forma dele no passado não segue a regra padrão de adicionar ed no final, como acontece com a maioria dos verbos. Aqui nesse slide a gente consegue ver uma comparação bem direta. No presente, as formas são I am, you are, he is, she is, it is. Já no passado, essas formas mudam para I was, you were, he was, she was, it was. A gente pode ver que a mudança é bem específica para este verbo. Essa tabela organiza o uso dessas formas de um jeito bem claro. Para o grupo de pronomes I, he, she, it, a gente usa a forma was. Para o grupo you, we, they, a forma correta é were. Memorizar essa associação é um passo muito importante para montar as frases corretamente. Seguindo em frente, vamos ver como isso funciona na prática. O mecanismo principal para formar perguntas com o verbo to be no passado é o que chamamos de princípio da inversão. O processo é bem direto e segue 3 etapas. Primeiro, a gente começa com a frase na afirmativa. Segundo, aplicamos a inversão, ou seja, o verbo e o sujeito trocam de posição. E terceiro, com essa troca, a frase se transforma em uma pergunta. Vamos observar este exemplo de frase afirmativa You were at home. Nela, o sujeito, you, vem antes do verbo were. E aqui está o ponto central de tudo. A inversão, de forma bem simples, é exatamente essa troca de posição entre o verbo e o sujeito. O objetivo é justamente estruturar uma pergunta. É a chave da transformação. Então, ao aplicar a inversão na frase que a gente viu antes, o resultado é a pergunta. Were you at home? Repare como o verbo were agora está no início da frase. Portanto, a estrutura geral que a gente precisa seguir é sempre esta. A pergunta começa com was ou were, logo depois vem o sujeito e, por fim, o restante da frase. Vamos agora consolidar o que aprendemos com alguns exemplos práticos, aplicando a regra que acabamos de analisar. O primeiro exemplo, was he your teacher? Que em português é ele era seu professor? Note a inversão de he was, que na afirmativa seria o normal, para was he na pergunta. Segundo exemplo, were they ready? Em português, eles estavam prontos? De novo, a estrutura da pergunta é formada com o verbo were lá no começo. E um último exemplo aqui, was it expensive? Que significa era caro? A lógica da inversão se mantém, não importa qual seja o pronome. Para conectar todas essas ideias que apresentamos, vamos analisar uma tabela de resumo que vai ajudar a solidificar o aprendizado. Essa tabela mostra essa transição de uma forma excelente. Para o grupo de sujeitos I, he, she, it, a afirmativa he was a teacher se torna a pergunta was he a teacher? E para o grupo you, we, they, a frase afirmativa they were ready se transforma na pergunta were they ready? A relação entre uma forma e outra fica bem clara. Para terminar, vamos recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, o verbo to be é irregular. Segundo, as suas formas no passado são was e were. Terceiro, para fazer uma pergunta, o verbo, seja was ou were, deve sempre iniciar a frase. E um ponto muito, mas muito importante. Nunca se usa o verbo auxiliar did em perguntas com o verbo to be no passado. Essa é uma exceção fundamental à regra geral de como fazer perguntas. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Qual é a importância da estrutura das frases para que a comunicação seja clara? A precisão na gramática, como a gente viu, não é só uma convenção, mas é a base para que a gente consiga se entender de forma eficaz.